Então, gente, boa noite. Estamos aqui na nossa 7ª atividade do Grecos na Greve, né? Acho que a gente está encerrando agora esse ciclo, se tudo correr bem. Essa greve vai terminar com nossas, vitórias, se tudo for como a gente está pensando. E hoje, nesse processo que a gente está a discutir, questões da conjuntura, questões de interesse, para a gente nessa greve, a gente está recebendo com maior alegria, com maior admiração, a professora Andréia. Eu queria que ela se apresentasse, mas eu queria falar um pouco que a Andréia é minha colega de muito tempo, ela é professora, é a pessoa hoje que a gente usa como referência para pensar orçamento, para pensar precarização, para pensar adoecimento na carreira. Foi a primeira pessoa que me fez pensar isso, quando anos atrás me falou que o professor que para de fazer happy hour é um exemplo, é um indicativo de ele começa a ficar sem socialização e começa com uma rotina de trabalho muito precarizada. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. Pensa a carreira, pensa a questão do déficit orçamentário na universitária, precarização. Então, eu estou muito feliz de ela estar aqui. Não é um tema fácil, não sei por que ela escolheu fazer isso, as pessoas são corajosas de estudar esse tema, mas mais um motivo para agradecer, tá certo? Ela é professora na Escola de Serviço Social, na pós-graduação de Serviço Social, mas vou deixar ela falar um pouco dela. Estou muito feliz de ela estar aqui e vou passar, tá bom, gente? Andréia. Oi, gente, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem, direitinho? Queria primeiro agradecer o convite, a paciência de vocês, a generosidade de estar aqui para a gente fazer essa conversa. Eu estou muito emocionada. Eu sempre vejo o Grecos nas atividades do Grecos e estar aqui eu me emocionei. E estar aí trabalhando, de alguma maneira, e contribuindo para o debate com esse grupo, com a Ana, Marildo, é muito prazeroso, porque uma das coisas que eu quero chegar, aqui na exposição é quais são as formas da gente combater, como é que a gente resiste, como é que a gente lida com essa precarização para escapar das vias do sofrimento e do adoecimento. E uma delas é estar junto, é trabalhar coletivamente, é estar com outros, é reforçar os laços de solidariedade, é fazer as coisas junto com, portanto, um momento como esse ele é muito precioso sempre, que é um momento desse estar junto. Eu vou me apresentar um pouquinho. A Ana falou assim: eu não sei por que ela começou a estudar esse negócio, eu vou contar para vocês. Eu brinco, eu falo isso na minha tese de doutorado, porque é psicanálise acadêmica mesmo. Foi experimentando o trabalho docente na educação superior, na época ainda no setor privado, é que em algum momento eu falei, eu preciso entender isso que está acontecendo. O que é isso? O que é a natureza desse trabalho? Qual é a conjuntura que está tornando esse trabalho tão difícil, adoecedor, precarizado, e precarizado aí em múltiplos sentidos, salarialmente precarizado, em termos de autonomia proletarizado, um debate que eu vou apresentar aqui, mas que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo mesma, a partir da experiência como docente que eu estava tendo numa instituição privada aqui do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi fazer o meu doutorado sobre isso. E fui procurar alguém que estudasse isso, pesquisasse isso numa perspectiva ampla, crítica, e encontrei a professora Deise Mancebo, na UERJ, no Programa de Políticas Públicas de Formação Humana, para o qual eu fiz a seleção, entrei e fui fazer o doutorado com ela lá. E a partir desse percurso acadêmico também, eu fui reconstruindo a minha tese. Até a ideia original era o trabalho docente nas IES privadas no Brasil, até o momento em que, no meio do doutorado, eu fui percebendo, e aí trabalhando com ela, com a rede, com o GT11 da AMPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, com a rede Universitas, que é uma rede de pesquisadores que se organiza a partir do GT11, mas independente dele, e que reúne mais de 200 pesquisadores do Brasil inteiro. 200 tem só no eixo que eu coordeno, viu, gente?
São 8 eixos, então é muita gente pesquisando diversos aspectos das políticas de educação superior no Brasil. Eu fui vendo que a questão era muito mais complexa e muito mais ampla também, e que exigia, né, um caminho para a gente entender, né, os dilemas da educação superior, que eu entendia naquele momento a partir do setor privado, mas que claramente se expressavam aí nas IFES, né, nas instituições federais, nas estaduais e nas municipais, ou seja, naquilo que a gente chama de setor público, né? Então, a partir da análise na Rede Universo, a gente foi percebendo que havia uma mudança na natureza das instituições de educação superior, do trabalho acadêmico nelas realizado, né? Isso se expressava de maneira diferente no público e no privado, mas estava ali. E aí, uma das coisas que a gente percebia, e que foi o estalo da minha tese, que me fez mudar de direção na época, foi exatamente entender o que eram essas instituições de educação superior privadas, porque elas lá em 2005, 2006, 2007, elas já não eram mais a mesma coisa que elas eram nos anos 70, nos 80, nos 90. Havia ali uma mudança, não era só de expansão, né? Era uma mudança qualitativa, elas mudavam como natureza empresarial, como tipo de empresa educacional que elas eram. Isso implicava uma mudança grande do conjunto da política educacional, é um pouco isso que me levou aí para o caminho de estudar todas essas questões que a gente está trabalhando. Então, hoje, eu pertenço a esse coletivo de pesquisadores, a Rede Universitas BR. Nessa rede, a gente tem uma coordenação geral e 8 coordenações de eixo, porque a gente se reúne a partir de projetos integrados. São projetos, né, que têm uma direção. Agora a gente está pesquisando políticas, modos de gestão e tendências em construção, né? A gente está pesquisando isso, mas dentro dessa pesquisa a gente tem um eixo que pesquisa financiamento da educação superior. Então, esse eixo pesquisa financiamento do setor público, financiamento das federais, financiamento das estaduais, setor privado e financiarização, né? Tem o eixo que pesquisa acesso e permanência, tem o eixo que pesquisa trabalho, que é o eixo que eu hoje coordeno com a professora Savana Diniz, da Federal de Minas Gerais, e por isso a gente consegue cobrir, né, um grande escopo de questões da educação superior, né? E é isso, trabalho coletivo, de novo, o trabalho coletivo, né? Então, quando a gente vai discutir trabalho docente, por exemplo, a gente precisa saber questões de financiamento, porque existe uma conexão, né? Claro, com mediações, mas existe uma conexão entre trabalho e financiamento. Da mesma maneira que existe uma conexão entre avaliação e trabalho, né? Então, isso na pós-graduação e na graduação, mas a gente vê com muita clareza na pós-graduação. Então, um pouco esse o meu caminho como pesquisadora, né? E aí fiz o doutorado sobre isso e continuo pesquisando isso até hoje. Então, eu vou tentar fazer aqui um pouco de um resumo do que a gente foi descobrindo, e claro que, como todo resumo, cheio de lacuna, viu, gente? Vão ficar aí alguns buracos, algumas coisas eu vou falar de uma maneira mais rápida, mas importante, né? Que a gente tenha um panorama mais geral e depois a gente desce para as minúcias da conjuntura atual, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a educação superior no mundo inteiro ela vem sendo, desde os anos 70, refuncionalizada. Isso é verdade no mundo inteiro. Isso é verdade em Portugal, isso é verdade na França. Ou seja, a educação superior como um todo ela vem sendo transformada na perspectiva, né, da transformação tanto da cultura acadêmica, da natureza das instituições de educação superior e do trabalho e da formação que elas oferecem, mas também das subjetividades que ali dentro, do trabalho que ali se realiza, da formação humana e também das relações que ali se estabelecem. Isso é verdade no mundo inteiro, e o sentido dessa refuncionalização tem a ver com as mudanças no patamar da acumulação capitalista, no padrão da acumulação de capital, né? E no lugar que ciência, tecnologia e conhecimento vão assumindo no âmbito desse padrão de acumulação, né? Então, esse é o pano de fundo para a gente entender um pouco o que acontece no mundo inteiro, como tendência geral, como isso vai rebater no Brasil, porque aí a gente tem especificidade que tem a ver com a nossa formação histórica e social, e como isso chega ao momento atual. Tudo bem? Vou tentar fazer um pouco esse percurso, sempre tocando nesse eixo aí, financiamento, trabalho, subjetividade, tá? É o caminho que eu vou procurar fazer. Então, vejam, nos anos 70,
estoura, na verdade, uma grande crise da sociabilidade capitalista. Ela é uma crise que se manifesta de algumas formas, mas a principal delas é a queda das taxas de lucro do capital. Essa queda das taxas de lucro ela leva a uma série, né, de ações, né, das burguesias nacional e internacional na tentativa de reativar as suas margens de lucro, ou seja, de ampliar, de retomar as taxas de lucro do período precedente, que é o período de ouro da história do capitalismo. Esse período que vai aí mais ou menos de 1945 a 1971, 73, 75, que aí a gente tem, né, a crise, ela demora um pouco para pegar fogo, né? Mas esses 30 anos aí, entre 1945 e 1975, são, nos países desenvolvidos, a gente está falando, obviamente, da perspectiva dos países desenvolvidos, os anos de ouro do capitalismo. São anos em que as crises do capital são mais rapidamente contidas por uma ação muito rápida do Estado, né? Em que o Estado atua e promove uma certa redistribuição para a classe trabalhadora, que atua nos padrões de reprodução da classe trabalhadora, que ficou conhecida aí na história como estado de bem-estar social, né? Claro, tudo isso era sustentado pelo estado de mal-estar social do sul global, tá? Esse processo não está descolado, não. Mas, de qualquer maneira, nesses países, o capitalismo, nesses 30 anos, o capitalismo experimenta uma espécie de era de ouro. As taxas de lucro são bastante significativas. E é esse padrão de acumulação que entra em crise aí em meados dos anos 70, porque as taxas de lucro caem. E quando elas caem, é óbvio que a burguesia nacional e internacional ela vai iniciar uma contraofensiva, né? Ou seja, ela vai iniciar uma série de ações na tentativa de recompor esse padrão de lucratividade característico aí dos 30 anos gloriosos. E aí a gente pode pegar 3 eixos rapidamente em que essa ofensiva se dá. O primeiro é a predominância do capital financeiro na acumulação de capital, né? E da fração financeira, da fração do capital portador de juros sobre as outras frações burguesas em geral, né? Por isso que a gente fala de uma mundialização financeira, a gente fala da mundialização do capital com predominância financeira. Do que a gente está falando? De um processo de fuga para frente, né? Qual seja, o capital investe em formas financeiras de acumulação. E isso muda toda a dinâmica da economia. Sabe por quê, gente? Dinheiro não faz dinheiro. Dinheiro não dá filhotinho. Quando um cara, por exemplo, ganha dinheiro, ele pega aqui R$100, ele compra uma ação na Bolsa de Valores hoje de manhã, e ele sai com 120 no final do dia, né? Da onde vem esses R$20? Dinheiro não dá filhote, dinheiro não dá na árvore. De onde vem isso? Isso é punção de mais-valia produzida pelo trabalho humano. A riqueza financeira, o que ela faz? Ela punciona parcelas cada vez mais significativas da mais-valia produzida. O que significa isso? Que todo mundo que trabalha tem que trabalhar muito mais para que esse capital financeiro possa puncionar cada vez mais-valia. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente está falando de um capital com predominância financeira, a gente está falando de um capital que superexplora a classe trabalhadora, que adota um novo padrão, um novo patamar de exploração da classe trabalhadora. Tudo bem? Então, quando a gente fala, portanto, da financiarização da economia, da mundialização com predominância financeira, qualquer nome que é financiarização, qualquer que seja o nome que a gente dê a esse processo, a gente está falando de uma forma de gerir a acumulação de capital que exige a superexploração da classe trabalhadora, o que me leva ao segundo fator, que é a reestruturação produtiva iniciada a partir dos anos 70, com o auxílio, né, das tecnologias da informação e da comunicação. Ou seja, é preciso reorganizar o padrão na qual a relação capital-trabalho se estabelece. Isso vai implicar, né, uma ofensiva contra o trabalho do ponto de vista sindical, a desmobilização sindical, o enfrentamento dos sindicatos, o combate ao poder sindical, a mobilização ideológica contra a ação sindical, né? Que vai fazer parte, por exemplo, da pauta dos governos Reagan, do governo Thatcher na Inglaterra, né? A Margaret Thatcher, por exemplo,
faz um enfrentamento com um dos maiores sindicatos ingleses, que era o Sindicato dos Mineiros, né? Quem não assistiu, assista aquele filme Billy Elliot, lembra do Billy Elliot? O pano de fundo do Billy Elliot é a greve dos mineiros com a Margaret Thatcher, em que ela se recusa a negociar com os mineiros, que era um sindicato bastante estabelecido, bastante firme, com bases sindicais bastante tradicionais, e ela se recusa a negociar, e ela prolonga a greve. E cada vez veja, toda vez que o Estado, ao se recusar a negociar, ou a mediar a negociação com o patronato, que era o caso do Estado de Bem-Estar Social, né? Ou seja, fazer aí essa negociação, prolongando a greve, quem é penalizado são os trabalhadores que não aguentam ficar muito tempo em greve. Ficar paralisado penaliza os trabalhadores, né? Conduzir uma greve, gente, de longa duração não é qualquer coisa, não. Né? Especialmente porque greve exige mobilização, greve tem tarefas, né? Então, ali, Margaret Thatcher, ao se recusar a negociar com o sindicato, ela está mandando uma mensagem clara: acabou esse negócio de ação sindical. A gente tem que atuar em outras formas de negociação, né? Qual sejam, né? Tentar negociações individuais, introduzir concorrência ali onde há solidariedade, não reconhecer os sindicatos como entidades legítimas para a negociação, né? Tanto de direitos quanto salarial e etc. Cooptação sindical também vai entrar, né, nesse léxico aí. Bom, então vejam, uma ofensiva contra o trabalho, uma reorganização das estruturas do trabalho, que vai implicar, né, a retomada de uma série de formas pré-capitalistas de organizar o trabalho doméstico, trabalho por peça, né? O trabalho por produtividade, né? Todo um conjunto, né, de mudanças na relação com o trabalho e com o trabalhador, para ser mais precisa, né, que vão implicar uma ofensiva do capital e do Estado sobre a classe trabalhadora, entendem? E tudo isso, esses dois elementos, de certa maneira, eles vão alquebrando a capacidade da classe trabalhadora de se organizar coletivamente para traçar estratégias defensivas e negociais com a classe patronal, né? Mas, ao mesmo tempo, vão aumentando o patamar de exploração da classe trabalhadora. Ao que eu vou somar o terceiro pé, que é a adoção de uma lógica, de uma racionalidade para o Estado, que é a racionalidade neoliberal. Eu não sei né, se vocês já discutiram isso, mas, de qualquer maneira, vou dar aqui duas versões principais, né, para a gente entender o neoliberalismo. A gente pode entender o neoliberalismo, e é assim que ele nasce historicamente, como uma forma de organizar o Estado, uma proposta de organização da relação Estado-sociedade civil, qual seja, né, um Estado esvaziado do seu conteúdo social. É isso que quer dizer Estado mínimo. O Estado mínimo é mínimo para a classe trabalhadora, é mínimo para a política social. Ele não é mínimo para o capital, não. Para ele tem Estado aberto, tá? É um Estado esvaziado do conteúdo social que, historicamente, a classe trabalhadora, a partir da luta de classes, tinha, de alguma maneira, feito penetrar os aparelhos de Estado. E que no Brasil vai se expressar pela primeira vez lá na famosa Constituição Federal de 1988. É a primeira Constituição brasileira, por exemplo, que reconhece a figura do direito social, tá? Só para a gente ter uma ideia de como isso não é qualquer coisa. Mas o neoliberalismo também pode ser entendido para além disso. Esse neoliberalismo ele vai nascer nos anos 30, ele não é uma invenção dos anos 70, ele existe desde os anos 30, né? Como uma reação a uma certa heterodoxia na ciência econômica e, ao mesmo tempo, claro, uma reação também ao avanço do socialismo, né, no continente europeu. Vamos lembrar aí também desse outro elemento, né? Ou seja, de projetos de projetos socialistas, de experiências socialistas, né, no território europeu. Né? E qual era a ideia dos neoliberais? Né? Leiam, viu, gente? É muito importante ler. O Caminho da Servidão é um livro que todo mundo deveria ler para ler. Sabe aquelas coisas que o Carlos Bolsonaro fala? Parece, tem a ver. Né? Socialismo, nazismo, é tudo igual. Sabe aquelas coisas que eles falam? É bem o Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão é um texto que vai dizer que todas aquelas formas de atuação do Estado que estão para além
da salvaguarda da propriedade, seja pela força, seja pela lei, e que se estendem além da construção de um arcabouço jurídico-político para o mercado operar, são formas totalitárias. Sejam elas o keynesianismo, né? Ou seja, aquilo que mais tarde vai desaguar no estado de bem-estar social, um estado que entra em cena para mais ou menos tentar equilibrar oferta-demanda, né? Produção e consumo. Sejam elas o socialismo, todas as formas de planificação econômica, de planejamento econômico, sejam elas o nazismo. Eles colocam, de fato, as três coisas no mesmo patamar. Porque todas elas são intervenções do Estado onde o Estado não deveria intervir. Né? O Estado tem que se resignar a ser o cão de guarda da propriedade e a ser aquele Estado que, ali onde não há mercado, ele constrói arcabouços de mercado. Esse é o papel do Estado no neoliberalismo. Tudo bem? Então, claro, vai fazer parte desse ideário o individualismo, né? Ou seja, não existe sociedade, vai dizer Margaret Thatcher, só o que existe são indivíduos. Né? A sociedade é pensada nessa chave como um aglomerado de indivíduos, a soma de átomos individuais que entram em relação entre si e que essas relações são tão melhores quanto mais concorrenciais elas sejam, viu? Tá lá, quanto mais concorrenciais elas forem. A concorrência é a mãe, né, do crescimento, é a mãe da distribuição, tá lá. Podem ler que vocês vão ver isso. Mas também o neoliberalismo vai implicar um desmonte de todas as estruturas sociais que dependiam do Estado. Então, por exemplo, a proteção ao trabalho, as políticas sociais redistributivas ou de qualquer ordem que operadas diretamente pelo Estado, né? Elas vão ser aí alvo de um imenso desmanche. Então, esses três pontos, vou voltar, a financiarização da vida econômica, né? Ou seja, a predominância da finança no processo de acumulação de capital, a reestruturação produtiva, né? E o neoliberalismo são três fatores que vão recompondo qual é o lugar da educação superior, qual é o lugar, aliás, o que deve ser a educação, no geral, o lugar da educação superior e o que ela deve fazer e como ela deve funcionar, e principalmente mudando a natureza daquilo que nós conhecemos como universidades públicas, né? Vejam, no caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, a gente nunca teve universidade pública no mesmo sentido que a gente aqui conhece. É diferente, né? Mas mesmo aquelas universidades que tinham um caráter, né, quase gratuito, por exemplo, vão desaparecendo. As mensalidades vão entrando em cena e elas vão sendo aumentadas, né? A mesma coisa em Portugal, que, por outro lado, tinha, né, a figura da gratuidade, mas vai sendo eliminada pela cobrança de mensalidades cada vez mais exorbitantes. Ou o caso da experiência piloto do neoliberalismo, que é o Chile. O único lugar onde a educação é mais privada do que o Brasil era o Chile, né? E por quê? Porque o Pinochet privatizou 100% da educação superior no Chile, né? Então, e aí entendam, né? O Chile foi a experiência piloto do neoliberalismo na sua forma mais dura e articulada com uma lógica ditatorial. Ele é tão antipopular que ele precisou de uma ditadura sangrenta para ser testado, né? Bom, como é que isso vai rebater na realidade brasileira? Aí vamos lembrar, o Brasil é um país dependente, de capitalismo dependente. Ou seja, o Brasil está numa relação desigual com os centros do capitalismo mundial. O que vai significar, no limite, é uma explicação bem apressada, mas eu vou nela, tá bom? Já há no Brasil um padrão de superexploração da força de trabalho. Isso é uma marca da nossa sociabilidade, é uma marca da nossa formação social, tudo bem? Uma relação de superexploração que vai se expressar de duas maneiras. Aliás, de muitas maneiras, eu vou pegar duas aqui. Padrões salariais rebaixados. Ou seja, o nosso salário mínimo é menos que mínimo. Se a gente entende que salário é aquilo que se paga à força de trabalho para que ela se reproduza, é o mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho, no Brasil, o salário mínimo é menos que mínimo. Se a gente for, eu uso sempre esse exemplo. Basta a gente ver qual é o salário necessário do DIEESE, que está mais de 6 mil, está quase 7 mil, está chegando perto dos 7 mil, se eu não me engano, está 6.500 por aí, para os últimos meses.
né? E o salário mínimo real é esse salário mínimo que a gente conhece, R$ 1.000 e poucos, né? Então, ou seja, uma baixa remuneração, a superexploração se expressa salarialmente, mas ela também vai se expressar, por exemplo, no trato da força de trabalho. Ou seja, a superexploração queima a vida do trabalhador. É muito comum o trabalhador aos 40, 50 anos no Brasil estar estrupiado. Ele já não aguenta mais trabalhar, ele não tem mais saúde. E aí eu não estou falando, por exemplo, do trabalhador só rural, não. O trabalhador do campo, em que a gente vê isso com muita clareza, né? Eu estou falando do trabalhador urbano, que com 40, 45 anos está todo arrebentado. Ele toma Rivotril para tratar a coluna. Não é à toa que Rivotril é um dos remédios mais vendidos no Brasil, né? A insegurança no Brasil é muito grande, a incerteza é muito grande, e isso é potencialmente adoecedor, ao mesmo tempo que o Rivotril também serve para tratar todo o resto. Porque esse cara tem que trabalhar amanhã. A coluna dele pode estar doendo o que estiver doendo, que amanhã ele tem que ir para o trabalho, senão ele não ganha dinheiro. Ele não tem vínculo, ele não tem proteção, ele precisa ganhar. Ele, em geral, a maior parte da força do trabalho brasileira sempre esteve na informalidade, né? Tudo bem? Dito isso, por que isso é importante? Para a gente entender que no final dos anos 80, início dos anos 90, esse padrão, né, esse conjunto da financiarização da economia, da reestruturação produtiva, do neoliberalismo nos bate em cheio. E ele se casa com os aspectos mais perversos dessa nossa característica, da nossa formação social. Ou seja, a gente vai passar a super explorar a força de trabalho. A gente vai passar, né, a efetivamente destruir tudo aquilo que é política social no Brasil, construída, inclusive, a contrapelo das elites, apesar das elites brasileiras, que são sócias, né, das burguesias internacionais, preferem essa inserção subordinada do que um projeto autônomo de país, né? Então, por exemplo, né, o que a Constituição de 88... Veja, a Constituição de 88 não é uma maravilha, não, tá? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Embora ela seja chamada de Constituição Cidadã e tenha garantido uma série de direitos, por exemplo, direitos sociais pela primeira vez na nossa história, ela também está cheia de elementos conservadores. O Florestan Fernandes dizia que ela era ambígua. Ela era ambígua porque ela tinha avanços e ela continha também, né, as forças do retrocesso, as chamadas, eu vou chamar aqui as forças do atraso, na falta de uma expressão melhor nesse momento. Mas é isso. Então, por exemplo, vou pegar o capítulo sobre educação e educação superior. Está lá, dizendo que as universidades têm autonomia. É artigo constitucional, artigo 207. Mas também está lá que verba pública pode ir para instituições privadas. Está lá. Está na Constituição. Tudo bem? Então, vejam, essa Constituição, ainda que ambiguamente, ela representou uma série de avanços que foram fruto das mobilizações no processo de luta contra a ditadura, né? E na organização de uma sociedade civil contra-hegemônica florescente, porque sociedade civil hegemônica a gente tem desde os anos 20. Isso é um debate super importante lá nas ciências sociais e políticas, se vocês quiserem, depois a gente volta nesse ponto. Mas do ponto de vista contra-hegemônico, é na luta contra a ditadura que os movimentos sociais, sindicais, mais importantes da história brasileira se organizaram. É nesse processo que o maior partido de massas do Brasil, eu diria o primeiro partido de massas do Brasil, também vai se organizar, que é o PT, né? Que é o Partido dos Trabalhadores, né? Existe também um debate sobre isso, mas eu vou ficar com essa versão por enquanto. E acho muito importante a gente pensar, né, os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores sem terra se organizam nesse bojo, né? O movimento sindical em geral, com destaque para o sindicalismo do ABC, da onde vem o nosso atual presidente. E mais do que isso, o movimento sindical docente e o movimento estudantil. O movimento estudantil, se for, né, embora duramente combatido e violado pela ditadura, mas ele vai, né, na luta contra ela, também ganhar um novo fôlego e florescer. Nesse processo dos anos 80, o movimento estudantil, perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, esse que tinha sido combativo na virada dos anos 50 para os anos 60, vamos lembrar disso, né? É importante falar desse período 45, 64 no Brasil, porque é um momento de florescimento de algum cara, ainda que nos marcos do populismo, mas com algum caráter democrático, o florescimento do movimento estudantil, que depois
no final dos anos 40, meados dos anos 40, e que depois vai ser duramente combatido pela ditadura, né? Mas que, na luta contra a ditadura, encontra um novo caminho para florescer e que vai, né, por exemplo, integrar o Fórum em Defesa da Escola da Educação Pública no âmbito da Constituinte, do movimento constituinte, né? Esse processo, e apesar da resultante ser essa Constituição que garante, né, uma série de direitos sociais, garante autonomia universitária, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque isso tem muitas implicações, vai ser acertado em cheio pela onda neoliberal, ou seja, nem bem a Constituição foi promulgada, o neoliberalismo já está em movimento. Ele já tinha sido ou seja, acionado, reacionado é ótimo que dá até trocadilho, mas ele já tinha sido acionado, né, na crise dos anos 70 como resposta à queda da taxa de lucro. No limite, o que isso significava? Restaurar o poder das classes dominantes e quebrar o poder dos trabalhadores, quebrar as formas de resistência dos trabalhadores, né? Ao mesmo tempo, desprotegendo o trabalho em geral. Isso afeta a educação como um todo, porque, vejam, nessa lógica, a educação tem que ser a formação para um mercado de trabalho altamente inseguro e concorrencial. E isso tem a ver com qual é a função social da universidade, o debate sobre o projeto de universidade e de sociedade que a gente quer fazer. Desde desse processo de luta pela redemocratização, o debate sobre universidade tem a ver com qual universidade a gente quer. Que universidade que a gente quer ser, né? Isso tem a ver com que tipo de sociedade a gente quer ser. Por isso que a gente não pode descolar um debate muito do outro. Por isso que esse pano de fundo é importante, viu, gente? Me desculpe me alongar um pouco nele, mas ele é um momento importante. Porque o que significa isso? Significa que tudo aquilo que é realmente público na universidade pública não é dado. Não é algo dado de graça e nem simplesmente concedido pelo Estado. É arrancado por nós, né? Pensem, por exemplo, que até a ditadura militar, né, o ingresso na carreira era o ingresso por convite, era o ingresso por relações que a gente chama catedráticas, né? O catedrático era o dono da cadeira de ciência política na UF. Esse cara, ele monta a equipe dele. Como é que ele monta essa equipe? Ele escolhe quem ele quer. Isso criava relações clientelistas e verdadeiros feudos dentro das instituições universitárias. Então, vejam como vai sendo, né, uma conquista também. Embora a ditadura tenha introduzido modificações, é uma conquista dos movimentos de disputa em torno do caráter da educação, do caráter público da educação, a ideia de que ingresso por concurso público, né? Ou seja, um processo de outra natureza que não esse do conchavo, do alinhamento, né, da negociação clientelista ou de balcão. Tudo bem? Dá para entender essa ideia? Ou seja, de certa maneira, é esse processo que é atropelado pela adoção do neoliberalismo no Brasil, ativado pelas elites internacionais na década de 70. Então, ele estava lá quietinho nos anos 30. Ele perde a disputa com o keynesianismo, porque não há condições. O mundo está destruído, né, gente? 1929, a crise de 29, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo está destruído. Não tem condição do neoliberalismo se impor como, digamos, ideologia dominante para a gestão do Estado. Então, o keynesianismo ganha proeminência, né? Ou seja, um Estado interventor, um Estado providência, um Estado que atua na economia, que distribui riqueza em alguma medida. É ele que vai sair vitorioso, né, desse processo. É o Estado planejador, planificador, né? De alguma maneira. Mas é exatamente quando esse modelo de Estado não consegue mais conter as crises do capitalismo e a taxa de juros cai que o neoliberalismo vai ser acionado como explicação e como solução, né? Então, qual é a explicação para a crise dos anos 70? Muito poder para a classe trabalhadora. O Estado endividado, um Estado que faz muito, gasta muito. A gente precisa diminuir o tamanho desse Estado, a gente precisa diminuir o tamanho desse Estado significa diminuir o poder dos trabalhadores. Essa onda neoliberal nos atinge em cheio nos anos 90. E a porta para essa reforma neoliberal, por exemplo, vai ser exatamente a hiperinflação brasileira. Lembram? Aquela inflação que crescia 50 vezes por dia, as maquininhas, né? E etc.
A hiperinflação vai ser a desculpa necessária para a adoção de um conjunto de medidas que visa introduzir essa lógica neoliberal no Brasil. Essa lógica neoliberal, gente, é uma lógica de austeridade fiscal. Ela vai implicar sempre a ideia de que todo gasto social é um pouco, por definição, quase injusto. Ele não deve ser feito. Ou seja, a ideia de que gastar com o social é algo que o Estado não deveria exatamente fazer. Estão entendendo? Ou seja, o que o Estado deveria fazer é criar um ambiente para que o mercado atue num determinado setor. É isso que entra no Brasil nos anos 90. E ele vai vir principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, plano real, a gente pode depois debater, mas com a reforma de Estado conduzida pelo então ministro Bresser Pereira. O Bresser Pereira, como ministro da administração estatal, vai conduzir a famosa reforma do Estado. E o que essa reforma do Estado implica? Uma realocação da educação, especialmente das universidades dentro do aparelho do Estado. Significa que as universidades passam a ser vistas aí como serviços não exclusivos de Estado. Não são nem estratégicos nem exclusivos. Elas não fazem parte do núcleo duro do Estado e, portanto, podem ser serviços oferecidos, ainda que com algum apoio estatal, por entidades privadas. Da mesma maneira que, por exemplo, gestão de museus, saúde, todos esses estão aí como serviços não exclusivos de Estado. Previdência. O que isso significou no limite? Criar um espaço de acumulação de capital ali onde antes atuava direito social, percebem? É por isso que no governo Fernando Henrique Cardoso vai ganhar um grande impulso, um processo que tem pelo menos aí 3 dimensões. A mercantilização da educação e da educação superior em particular, ou seja, a transformação da educação superior num espaço predominantemente mercantil. Isso acontece pela via privada com muita clareza, né? As famosas, né? A gente fala as instituições privadas de educação superior, mas também acontece no âmbito público. Por exemplo, os cursos pagos, os cursos de especialização, os MBAs pagos, que passam cada vez mais a se proliferar nas nossas instituições. A privatização da educação superior, ou seja, a transformação da educação superior no espaço de realização de interesses privados, né? E predominantemente, mais de 80% das matrículas da educação superior hoje estão no setor privado, né? Das instituições, só 312, se eu não me engano, o número preciso, são públicas, o resto é tudo das 2.500 instituições, só 300 e poucas são públicas, o resto são instituições privadas, né? E uma boa parte delas investindo na educação à distância, no ensino à distância. Eu não chamo nem de educação, viu, gente? Eu chamo de ensino à distância, depois explico por quê. Mas no ensino à distância. E no empresariamento. Mas vejam, a privatização também vai se expressar na privatização interna das nossas instituições, ou seja, na disputa de projetos educacionais por dentro, de espaços educacionais por dentro das nossas instituições. Aquilo que a gente chama de privatização branda, né? Então, por exemplo, a gente vê isso com muita clareza entre unidades, né? Você chega numa universidade como a USP, por exemplo, todas as unidades têm mais ou menos um padrão, mas tem a faculdade de economia, de administração, que recebe muito dinheiro do setor privado, que faz parcerias com o setor privado, ela vai ter uma compleição, inclusive física, muito parecida com o shopping, né? E é um espaço privado, ou seja, cada grupo tem a sua sala, o seu banheiro, né? Isso depende dos financiamentos, editais, parcerias e assim vai. Então, tem uma privatização também interna das nossas instituições públicas. E o empresariamento, que é a adoção de um modelo de gestão mercantil das nossas instituições. Então, como é que isso vai se manifestar com clareza, né? Quando a gente olha para o setor privado, o que a gente vê? Superexploração dos trabalhadores do setor privado. A oferta de uma formação que, quando muito, é uma docilização para o mercado de trabalho. A educação, e aí a gente vê, por exemplo, nos cursos privados, a presença quase que contínua do empreendedorismo como matriz curricular, como presença larga na matriz curricular. Disciplina de empreendedorismo para todo mundo. Então, se faça o cara, sei lá, nutrição, faça o cara comunicação, vai estar lá
a presença dessa matriz, né? E a superexploração dos trabalhadores. Então, por exemplo, nos cursos à distância, muitas vezes, 3 tutores seguram ser 1.000 alunos. A gente tem algumas teses já defendidas sobre esse assunto, os números são de assustar, gente. Porque, assim, são tutores, e tutores muito... Veja, chamar de tutor é para não chamar de professor. Se chama de tutor, você não precisa pagar igual você paga o professor. Então, esses sujeitos são super explorados, são professores, em sua grande maioria, horistas. Professores horistas são professores que ganham por hora aula dada. Então, a mesma ali onde há professor, ele ganha por hora aula dada. E esse valor é um valor, gente, irrisório. Então, o cara, para fazer uma massa salarial, ele tem que ficar muitas horas em sala de aula ou na frente do computador, numa plataforma qualquer, para que ele possa fazer um salário que permita a ele subsistir. Cada vez menos isso acontece, porque conforme você vai agrupando essas instituições, inclusive fazem um processo de oligopolização, né? Elas vão se transformando em grandes conglomerados educacionais no Brasil. Então, esse cara, por exemplo, uma disciplina passa a ser oferecida para os cursos de comunicação do Brasil inteiro online. É o mesmo curso e é o mesmo professor responsável por alunos de diferentes lugares, com 2, 3 tutores. E aí, esse cara, ele vai receber a mesma hora-aula, então, entendendo? A hora não se multiplica pelo número de alunos de lugares. Fora a transformação do trabalho vivo em trabalho morto, videoaula, banco de questões de prova e por aí vai. A gente pode falar sobre isso depois. Então, vejam, a precarização das condições de existência desse sujeito, a superexploração desse sujeito, são marcas desse tipo de instituição, né? E aquelas que não entram nessa lógica de mercado pouco conseguem sobreviver, né? Elas acabam ou sendo adquiridas ou falindo, né? No Rio de Janeiro, a gente assistiu esse cenário, eu diria que com alguns anos de frente, né? A Gama Filho, por exemplo, fechou, a universidade também. Então, enfim, a gente tem alguns casos aqui no Rio de Janeiro muito curiosos. O caso da Cândido Mendes talvez seja um dos mais expressivos. Mas, do outro lado, a gente tem a formação desse aluno. E aí é essa formação, eu digo que não é nem formação para o trabalho, porque, gente, isso pressuporia que tem um mercado de trabalho que quer esse aluno com uma formação complexa. E não é esse o mercado de trabalho que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem um problema que a gente tem a formação de um sujeito dócil para o trabalho, qualquer que seja a natureza das relações de trabalho na qual ele vai ser inserido. Então, é isso, é um sujeito que é formado para empreender, para se virar, para gostar dessa insegurança, para achar que essa insegurança é produtiva, para competir. Isso está muito presente e vai aparecer nas instituições públicas também, tá? Estou falando do setor privado primeiro, para chegar no nosso borogodó. E no setor público, o que a gente vai ver? Uma mudança na natureza das nossas instituições. Por quê, gente? Qual é a via? Um casamento perverso entre avaliação e financiamento. Então, a gente tem processos de avaliação e controle cada vez mais rigorosos, mais justinhos e minuciosos, e isso implica o que eu estava conversando com a Ana lá no início, uma imensa burocratização do nosso trabalho, da nossa existência na universidade, casado com a lógica da austeridade fiscal, ou seja, com o desfinanciamento das nossas instituições. Atravessado por um modelo de gestão gerencial que diz que a gente precisa correr atrás. Se a gente quer fazer pesquisa, vamos concorrer nos editais, meu povo. Percebem? É a introdução de uma matriz competitiva por dentro das nossas instituições, nas agências de fomento, a editalização da nossa vida, né? E aí, então vejam, olha a loucura que é isso. Na pós-graduação, como isso vai se manifestar? Sob a forma do produtivismo acadêmico, o estímulo à produção da quantitativa de produtos, inclusive a palavra é essa que se usa, né? Produtos. Já estou estourando o tempo, né? Vou acabar. De produtos. E aí, qual é a lógica? Você casa a avaliação com o financiamento, ganha mais financiamento quem produz mais. E aí isso vira uma competição insana, intestina, isso destrói as relações internas, né? Isso cria grupinhos que competem entre si, enfim.
Mas também uma mudança na cultura e no ethos acadêmico e nas subjetividades. Né? Então, está lá essa matriz de formação para o trabalho dócil, mas também vai estar essa aproximação para o mercado, uma alteração da carreira que nos leva profundamente. Porque, veja, carreira, remuneração, austeridade. Né? Uma alteração da carreira que nos leva a competir conosco mesmo, com os nossos colegas, para chegar nos patamares mais elevados da carreira. As reformas da Previdência, vou até deixar aqui em suspenso para a gente falar depois, mas claro que esse ataque à classe trabalhadora implica a diminuição dos seus direitos previdenciários, porque isso também é a abertura de um mercado para o capital, o mercado da previdência privada, mas isso vai se conjugar de maneira particularmente perversa para os estudantes, porque, vejam, aquelas estruturas da universidade pública que eram elitizadas, catedráticas, né, digamos assim, elas não foram desmanchadas na sua totalidade para a entrada dessa lógica neoliberal e gerencial. Então, vejam, essa competitividade, esse caráter gerencial, ele entra nas nossas instituições sem que aquela lógica elitista sequer tenha sido destruída. E o casamento desses dois elementos é terrível. É um encontro, é uma pororoca, né? Assim, de pessimização da nossa vida. Porque isso vai afetar profundamente os estudantes. Uma das coisas que vai na contramão desse processo foi exatamente a mudança no cenário de acesso dos estudantes à universidade federal, especialmente nas universidades federais, com a lei de cotas. Claro, reúne no sentido de expansão de toda expansão de vagas, gente, ela tem um potencial democratizante, tudo bem? Mais vagas, mais gente entra. É fato. Mas a gente sabe que o Reúne é um problema porque essa expansão não foi acompanhada por recursos em igual monta, né? Ou seja, proporcionais ao tamanho da expansão. E na maioria das nossas instituições, o Reúne foi adotado de forma antidemocrática, sabemos disso, né? Na UF foi assinado lá no Palácio de Justiça com o cavalo, com a PM na porta, né? Mas também, mais importante do que isso, é pensar as ações afirmativas. Elas sim mudaram a face da universidade. Só que aquelas estruturas não foram desmontadas. Então, a gente está com um novo problema. Como é que a gente, nessa lógica da austeridade, da competição insana e da precarização das nossas condições de trabalho e estudo, a gente assegura a permanência dos estudantes com o novo perfil que eles estão chegando. E não é só grana. Percebe? É grana também, mas não é só a grana. É como é que a gente os recebe, como acolhê-los nas nossas instituições, como criar condições. Por exemplo, nós temos uma universidade numa região metropolitana, que é Niterói, está ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nossos horários. A gente tem um problema com os nossos horários, porque os nossos horários são os horários do rush. Então, a chegada e a saída dos estudantes não é tão simples assim mais, não. E tem professor que fecha a porta às 6 horas e diz que não vai entrar mais, não. Aí o aluno chega às 6. O horário do restaurante universitário já é ruim, né? Para a chegada dos estudantes. Às vezes, os estudantes têm que se deslocar de um campus para o outro, embora isso hoje seja ainda minorizado, mas acontece do estudante ter que se deslocar de um campus para o outro. Então, enfim, a gente tem milhares de questões aí que vão afetando também as possibilidades de acesso e permanência dos estudantes. Essa mudança toda muda não apenas a lógica da formação, mas ela muda o projeto de formação que está em jogo nas nossas instituições, né? E muda as condições que a gente tem de oferecer acesso e permanência para o estudante. Então, por exemplo, não adianta eu montar um grupo de pesquisa se eu não tenho nem um computador para trabalhar, ou sala. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou pegar um estudante que fica o dia inteiro na universidade, que precisa levar muitas vezes a merenda de casa porque não tem como comprar na universidade? Como é que eu vou falar para ele, não tem sala para você ficar, não, meu filho. Tem que ficar aqui no pátio, deitado aí no cimento duro. Não tem como. É muita coisa que a gente precisa mudar. E na lógica da austeridade isso não é possível. E só para fechar, o que o governo Bolsonaro fez, Temer e Bolsonaro fizeram, foi simplesmente apertar o cinto nesse processo. O governo Lula não muda os governos do PT, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e meio Dilma, não mudaram essa lógica, pelo contrário. Né? Claro, o Reúne
tem uma diferenciação de recursos, mas desde 2014 os recursos vêm caindo. E aí a gente tem agora efetivamente, gente, uma destituição das nossas capacidades de fazer frente aos desafios. E que este governo não está recompondo, mantendo essa lógica da austeridade que a gente pode, por exemplo, ver com clareza no novo arcabouço fiscal, né? Então, é por isso que a luta é justa. A luta é justa porque ela não é uma luta só por salário. E ainda que fosse, vejam, lutar por salário é super digno. Mas é uma luta por orçamento, é uma luta por um outro projeto de educação, por exemplo, em relação ao ensino médio. O revogaço em relação ao ensino médio é importante. A Base Nacional Curricular, né, Comum Curricular, que é um problema, a BNCC. É uma luta pelos técnicos, que são uma das carreiras mais precarizadas do Serviço Público Federal. É uma luta ampla, é uma luta por permanência, porque se a gente não tem condições orçamentárias, a gente não tem como garantir permanência. Recomposição orçamentária é urgente. Na UF, a queda do investimento de 2015 para cá é da ordem de 80%, gente. Investimento quer dizer manutenção predial, novas construções, enfim, né? Investimento de capital, comprar equipamento. Esse é o desafio para a gente. Acho que é isso. Gente, deixei algumas coisas de fora, mas é claro que nesse processo, né, de resumir aí esse quadro todo, alguma coisa ficou de fora, mas a gente no debate retoma. Pode ser? Obrigada. Ana, passei. Foi sensacional, Andréia. Pô, um super panorama. Muito obrigada. Passei. Claro, fabuloso. Parabéns. Vamos abrir agora para o debate. Rômulo já tem. Vou só parar agora, então, nossa gravação, agradecendo aqui. Rômulo, tá? então, as perguntas aqui. Nossa Grecos na Greve.